vivo ego, dicit Dominus, nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et viva. Primeiro de fevereiro de 2025, o Evangelho de São João, Jesus e a mulher adúltera, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou para o templo e todo o povo foi ter com ele. E ele, sentado, os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na no meio e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Ora, Moisés na lei mandou-nos apedrejar tais mulheres. Que dizes tu, pois? Diziam isto para lhe armar um laço, a fim de o poderem acusar. Porém Jesus, inclinando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Continuando, porém, eles a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: O que de vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Depois, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo isto, foram se retirando, um após o outro, começando pelos mais velhos. E ficou só Jesus com a mulher diante dele. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. Todas as pessoas se aproximavam de Jesus para o ouvir. Tinham reparado que ele falava com autoridade e que as suas palavras lhes tocavam a alma. De fato, quem prova um bom alimento quer mais, e quem poderia alimentar melhor o povo do que aquele cujas palavras eram alimento espiritual? Então foram ter com ele. A atitude dos escribas e dos fariseus é diferente. Estão empenhados em acusá-lo. Parece que chegaram ao ponto de quererem usar tudo o que ele dizia e fazia contra ele. Por isso, confrontaram-no com uma adúltera e com a lei de Moisés, que exigia que essa mulher fosse apedrejada. Perguntaram-lhe o que tinha dito sobre o assunto. No entanto, Jesus, que sem dúvida conhecia as intenções deles, não lhes deu resposta e começou a escrever com o dedo na terra. Como não ficaram satisfeitos, continuaram a insistir para que ele lhes respondesse. Então ele pronunciou aquelas palavras que ecoam para sempre no coração daqueles que aceitaram o ensinamento do Filho de Deus. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Esta resposta foi totalmente inesperada para eles. Não podiam continuar a interrogá-lo, pois Jesus tinha alterado completamente a situação. Todos sabiam que ele não era inocente, e por isso ninguém se atreveria a atirar a primeira pedra à mulher. Ficaram em silêncio e, como diz o Evangelho, começaram a ir-se embora, uns atrás dos outros, começando pelos mais velhos. O que terá acontecido com eles? Terão ficado envergonhados, pensativos com a reviravolta dos acontecimentos, ou ter-se-ão começado a questionar sobre quem era realmente este homem, cuja reação lhes retirou a oportunidade de encontrarem mais acusações contra ele? Não sabemos se pelo menos um deles ficou comovido. No entanto,
esta experiência não parece ter mudado a atitude dos fariseus em relação a Jesus, pois sabemos o que acabaram por fazer com ele. Que lição para o futuro e que profunda visão do coração do Salvador nos oferecem estas poucas palavras, se não fecharmos o nosso coração. O Filho de Deus não veio para castigar os pecadores, mas para salvar os que estão perdidos. A passagem de hoje torna isso bem claro. Jesus pergunta à mulher que ficou sozinha com ele se alguém a tinha condenado. Ela respondeu negativamente, e então Jesus disse-lhe que também não a condenava. É fundamental fazer essa importante distinção entre pecado e pecador. O pecado continua a ser pecado. Jesus nunca teria banalizado a sua gravidade, pois tal seria desastroso. O pecado continua a ser a maior desgraça do homem, pois separa-o de Deus, obscurece a sua vida e corrói-o como um tumor canceroso. O homem tem de ser salvo deste mal, e para isso Jesus dará a sua vida no Calvário. O Senhor preocupa-se com a salvação das almas, com a sua cura e libertação. Eu não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Ele quer que esta atitude também se encontre naqueles que o seguem como seus discípulos. Eles devem olhar para as pessoas com os olhos e o coração de Jesus. Não devem atirar-lhes pedras, mas sim conduzi-las àquele que as pode salvar. Jesus mostrou grande misericórdia para com esta mulher. A exortação a não voltar a pecar faz parte dessa mesma misericórdia. Seria uma falsa misericórdia omitir este aviso, pois a sua cura e libertação implicam não só que ela não seja condenada e alcance o perdão, mas também que ela própria não volte a separar-se de Deus e do próximo pelo pecado, nem se prejudique a si própria. Esta exortação deve também fazer parte da evangelização atual. Chamar os pecadores à conversão e anunciar-lhes a misericórdia de Deus corresponde ao mandato de Jesus e, portanto, à missão da Igreja. Tal não é menos urgente hoje do que no tempo de Jesus. Hoje escutaremos uma antífona que diz: Por minha vida, oráculo do Senhor, não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Vivo ego dicit Dominus, nolo mortem peccatoris, serut magis convertatur et vivat. Attendite popule meos legem meam, inclinate aurem vestram in verba oris mei. Vivo ego dicit Dominus, nolo mortem peccatoris, serut magis convertatur